E aí, rapaziada, bom dia. Por mais que agora sejam 10h30 da noite, eu quero falar sobre um assunto que ele é mais sério, mas eu não quero que vocês levem as minhas palavras tão a sério quanto, tipo, eu quero dizer, tô tentando me inocentar aqui se eu falar alguma besteira, ou se eu falar alguma coisa, eu não tô falando isso aqui com base em algum fato, alguma coisa que eu pesquisei, tá? Eu não pesquisei antes de vir falar com vocês. Esse é um papo que eu queria bater e não é no intuito de não se levantar uma pauta super importante, porque tipo, já tem várias pessoas que falam sobre isso o tempo inteiro e elas não recebem atenção e eu não queria que vocês dessem tanta atenção pra mim, porque eu sei que tem pessoas que falam coisas com muito mais embasamento do que eu vou falar e que elas merecem muito mais palco do que eu, tá? Eu acho que vocês vão flopar, eu só quero deixar isso claro antes de começar a falar com vocês. E também não quero me responsabilizar se as minhas falas elas não fizerem sentido, tá? Porque eu tenho o costume mesmo de só falar o que tá na minha cabeça e não criar uma linha de conexão entre uma coisa e a outra. Então, se você entender, que bom. Mas se você não entender, tudo bem também. Porque o intuito desse vídeo não é transmitir nada, é só eu conversar com a câmera. Mas aí eu tenho que ter a consciência também que as pessoas vão assistir esse vídeo, né? Aí é por isso é bom dar um aviso, né, no começo. As pessoas se separarem não, para se prepararem, né? Eu vou ler um roteiro, não é um roteiro, é tipo um desabafo aqui que eu escrevi há, sei lá, 3 horas atrás. O tanto de preconceito no mundo que vivemos hoje. E não poder nem culpar as pessoas pela ignorância, já que é difícil até de acreditar que você pode aprender mais. Fazem com que a gente acredite que isso é tudo que podemos fazer, enquanto quem tem dinheiro tem uma visão muito mais ampla, tem realmente mais poder sobre o que mudar. Antes eu achava que aquele discurso de, tipo assim, a sua opinião, o seu posicionamento, ele importa. Ele era um bagulho meio foda-se, porque, tipo, eu não sei, eu achava meio inútil esse discurso, mas depois eu comecei a pensar mais, né, eu tive um pouquinho mais de consciência, e eu vi que é sim importante, porque as pessoas hoje em dia, que sofrem muito com o mundo de merda que a gente vive hoje, com o sistema ridículo que a gente vive hoje, onde você, tipo assim, se você vai se fuder na vida, se você vai ter sucesso, depende só da sua sorte, tá ligado? Se você vai nascer numa família rica ou não. Cara, as pessoas que sofrem mais com isso, elas não têm consciência de que, tipo assim, você. Você sozinho não muda porra nenhuma, tá ligado? Mas, tipo, as pessoas juntas, elas podem sim fazer alguma coisa, tá ligado? É claro, você sozinho não vai fazer muita coisa, mas alguma coisa você vai conseguir fazer sim. Só que você tem que ter uma energia, assim, que eu acho difícil uma pessoa que passa o dia inteiro trabalhando ter, tá ligado? E isso não é culpa sua, tá ligado? É porque o nosso sistema, ele é tão bom, tipo, ele não, quer dizer, ele é ruim pra gente, mas ele é tão bem feito, com todo respeito, eles são muito inteligentes. Eu tenho que aplaudir, assim, a criatividade deles em pensar, talvez eles tenham feito isso porque no passado deu merda. Mas, tipo, eles propositalmente deixam o povo ser desunido, né? Que tem o preconceito e fazem políticos levantarem pautas fúteis. Tipo, cara, aborto não é nada comparado à quantidade de gente que tá passando fome, tá ligado? Então, tipo assim, não é tão importante assim você proibir o aborto, tá ligado? Não é tão importante assim. É, você não tem que dar tanta importância assim pra um homem, entre infinitas aspas, é, de peruca e falando que a mulher, tipo, deixa a pessoa fazer o que ela quiser com o corpo dela. Isso não é da sua conta. O meu corpo não é público, sabe? Não é porque eu visto uma roupa que você não gosta, eu acho de um jeito que você não gosta, que eu tô querendo te ofender só por causa disso. Eu só tô sendo eu, sabe? E eles tratam as pessoas serem diferentes umas das outras como se fosse um ó. Gente, meu Deus, como assim esse homem usa vestido? Não, ele tá querendo acabar com a família brasileira. Ele tá querendo destruir
o nosso sistema. Ele é comunista. E pior, ele quer o fim das crianças. Basicamente isso o que esse pessoal tenta botar na sua cabeça o tempo inteiro. E aí eles tratam como se esse fosse a maior pauta, assim, política a se falar. E o resto das coisas que realmente importam, elas vão pro caralho, tá ligado? E eles fazem isso de propósito pra deixar, pra desunir a sua família. É um pouco irônico, é um pouco hipócrita isso. Porque os políticos que tanto falam, eu tô falando políticos no plural, pensando em uma pessoa específica que eu sei que você sabe quem é que eu tô falando. Mas eu não posso citar nomes porque eu não quero arranjar problema nenhum com ninguém. Mas eles tentam te convencer que nossos LGBTs querem acabar com a família brasileira, enquanto ele desune a sua família dizendo que o seu filho, por ele ser gay, por ela ser lésbica, ser trans, o que for, ele, nossa, é o demônio em pessoa. Entendeu? E vai tentar desunir a sua família. Porque eles não querem um povo unido. Nunca teve aquele negócio de a pátria e a família unidas. Nunca teve. Isso tudo foi mentira, tá? Desculpa, tá esfregando na sua cara que eles são mentirosos. Mas eles são. E tudo isso porque um povo unido derruba eles e acabou a caralho da burguesia. Foda-se, tá ligado? Que é isso. O maior terror dele é a gente ser realmente uma família unida, tá ligado? E isso é muito triste, na verdade. Não é revoltante. Mas acho que mais do que isso é triste, porque é realmente. Eu vejo as pessoas que elas têm força para fazer alguma coisa, para realmente se revoltar contra isso. E meus olhinhos chegam a brilhar. Eu falo assim, caralho, eu quero ser assim quando eu crescer. Porque agora, a única coisa que eu sinto mesmo é falta de esperança. Porque o que eu posso fazer pra mudar? Nada, né? Reclamar no YouTube. Ai, meu Deus, que diferença que eu tô fazendo. Sabe? Tipo, o que eu posso fazer é o quê? Convencer minha mãe de que a anarquia é o certo, tá ligado? Que eu já fiz várias vezes. E é muito engraçado, porque ela inconscientemente, ela concorda com a anarquia. Só que eu falo que a anarquia não é de direita, e ela fica tipo, uou, não, não, isso aí é errado. Aí eu falo assim, não, mãe, mas a anarquia, ela quer que todo mundo seja igual, né? Ela não quer essa desigualdade, ela não quer essa miséria, né? Que tanto tem no capitalismo. E ela fica tipo assim, ah não, isso aí é good. Pessoas não passarem fome é legal. Aí eu falo assim, mãe, mas aí, tudo que eu te expliquei lá é anarquia, né? Ela fala assim, não, isso aí, ó, que nojo, credo. Porque foi colocado na cabeça deles, eles pegaram um ponto tão delicado, que é a religião. É a religião e a família. Eu não vou nem falar do pátria, porque pátria, foda-se a pátria, caralho. É tão difícil. Chega a ser tenso falar sobre uma porra dessa. Mas eles enfiaram na cabeça das pessoas que a direita, ela é a favor do cristianismo, entendeu? Você ser crente, você ser cristão, você ser evangélico, significa que você é de direita. E isso não tem nada a ver, porque a sua religião não tem que ter nada a ver com a política. E se um dia existir uma religião que fala que você tem que ser de direita, beleza. Mas eu vendo com a cabeça de quem. Cara, eu ia para a igreja, eu já estudei, já fui os guri da catequese, entendeu? Eu vendo de fora, não sendo uma pessoa que, em momento nenhum, eu fui. Cara, já fui muito influenciada por isso sim, quando eu era mais novo, mas hoje em dia acho que foda-se, tá ligado? Eu não sigo nenhuma religião. Mas antigamente, eu estudava sobre cristianismo. Hoje em dia eu não estudo mais. Mas eu vendo de fora, eu acho, assim, que a direita não tem nada a ver com Jesus Cristo. Eu acho. Posso estar errado. Mas, tipo, tá ligado? A esquerda, todo mundo vê ele como um demônio de três cabeças, mas é só o pessoal sendo justo, tá ligado? Pelo menos eu vejo assim, né? Eu sendo uma pessoa que estuda sobre isso, eu falei que eu não estudei pra falar exatamente o que eu tô falando aqui, mas isso não significa que eu não estudo sobre nada, sabe? Não, nunca peguei o assunto pra falar sobre.
Até porque eu acho difícil eu ter essa opinião sem estudar, já que é justamente quem não estuda que acaba indo para a direita. E eu vou falar que não é nem culpa das pessoas que não estudam, sabe? Eu até escrevi aqui que não tem nem como você culpar quem é ignorante, porque não é culpa deles. É culpa do nosso sistema de merda, que faz as pessoas serem burras de propósito. Porque se as pessoas forem inteligentes, fodeu pra eles, entendeu? Porque eles não se garantem em nenhum outro, nenhum outro aspecto, tá ligado? Porque eles têm um sistema meio burro, mas por incrível que pareça, ele funciona, que é muito estranho. E aí eu escrevi que é só triste, que eu não sei o que fazer e que eu sozinho realmente não posso fazer nada. Tipo, eu ainda posso tentar, certeza que eu vou conseguir, ninguém sabe, porque a gente na vida não tem certeza de porra nenhuma. Eu posso muito bem estar vivendo uma mentira. Será que a minha mão ainda é minha mão? Não sei. Mas, tipo, eu posso tentar mudar a cabeça de quem, tipo, não mudar a cabeça da pessoa, porque eu acho que falar desse jeito eu me sinto meio aqueles. Eu me sinto meio esses políticos que ficam enfiando na sua cabeça de que homossexuais querem matar crianças, tá ligado? Tipo, eu acho que só explicar para as pessoas que não é bem assim e convencer elas de que não é porque você acha que é certo, sabe? A sua vida pode sim ser uma mentira. Tudo que você aprendeu desde que é criança, tudo que foi ensinado para você pode sim ser mentira, porque você já correu atrás de estudar sobre o que você aprendeu? Você correu atrás de ver se o que você aprendeu na escola é verdade? Você pegou um livros de pessoas, de autores diferentes, de lados diferentes. Você já leu livros da direita e da esquerda? Você já leu livros de centro? Você não pode definir a sua opinião se você só viu um lado da moeda, entende? Então, você não é o dono da verdade absoluta, não é porque você quer que seja verdade que vai ser verdade. O mundo não funciona assim. Mas as pessoas, elas são muito persistentes. Bem que falaram que brasileiro não desiste. E eles não desistem nem quando eles estão errados. Nem quando é, tipo assim, impossível continuar, eles desistem. E isso é chato pra caralho, porque você tenta explicar que a pessoa tá errada e ela continua defendendo a opinião dela baseada em porra nenhuma. E aí você tem que explicar pra ela que ela não é melhor que você se você pega a porra de um livro pra ler e fala, argumenta baseado naquilo e não na sua verdade, sabe? Você precisa de se basear em alguma coisa real, tá ligado? Pra dizer o que você fala. E, cara, tá ficando cada vez mais difícil. Se antes já era difícil pra caralho achar gente que estuda pra defender o que quer, agora tá impossível. Porque até quem estuda tá se fudendo. Porque tem muita mentira, tem muita fake news, tem muita coisa feita por IA, tem muita gente mentirosa, tem muita manipulação, mas eu não sei se mais do que antes, porque antes eles tinham um poder maior sobre a manipulação. Né? Porque na internet é muito difícil você controlar tudo, a não ser que você mora na Coreia do Norte. É do Norte ou é do Sul? Que o pessoal não pode sair, é difícil de você entrar lá e tal. Lá eu acho que beleza, você quando. Mas é porque eles estão assim há muito tempo. Então, não é de agora, sabe? Mas você querer mudar toda a internet agora é muito difícil. Você querer controlar os brasileiros agora é muito difícil. Muito difícil. Ainda mais tendo um monte de manifestações pessoalmente, tá ligado? Que fogem da sua telinha. Da sua telinha. Antes eles. Telinha. Mas mesmo assim, eles ainda continuam tentando mascarar o mundo podre que a gente vive. Porque a gente. Você vive trancado no seu quarto, mexendo no seu celular, e você nunca vai ver gente passando fome de verdade. Porque a internet não quer que você veja isso. Eles não querem que você veja que o mundo é podre, que o mundo é horrível. Que não é porque os seus pais foram promovidos e agora existe uma lei que fala que você vai, sei lá, ganhar picanha de graça e cerveja e vai arrumar um namorado. Que a vida ficou boa. Tipo, existem outros infinitos problemas além disso que as pessoas evitam ao máximo que chegue a você. Mas que são coisas óbvias. Que se você sai um pouquinho da tela do seu telefone, você olha para o mundo real e você vê que essa merda existe, sabe? Mas vai vir a manipulação querer te dizer que pessoas transgêneros não existem
e dizer que na verdade são todas as mulheres trans são na verdade homens que usam peruca e que querem entrar no banheiro feminino. Vão tentar te convencer disso. Parece maluquice, mas acontece. Infelizmente acontece. E com uma frequência bizarra, isso é muito estranho. Mas enfim, são coisas que vão tentar te convencer, mas que elas são, sabe, é isso. Eu não quero dar uma de monarca e falar assim, ai, mas a máfia, eles ficam eles ficam manipulando você pra acreditar nisso. Ai, porque a Terra é plana. Não, não, cara. Porra, acho que aí já é exagerar demais. Mas é isso. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas eu não sou a favor de que as pessoas possam ser preconceituosas livremente. Eu sou a favor que as pessoas possam se expressar e dizer sobre o que machuca elas, sobre o que faz mal a elas, sabe? Sobre o preconceito que elas sofrem, sem serem censuradas, tá ligado? E tem que fingir pra todo mundo que isso é uma mentira, tá ligado? Porque não é. As pessoas sofrem mesmo. O mundo que a gente vive é uma merda. Só que é triste, porque isso não chega em quem precisa chegar. Em quem tem poder de mudar isso, não chega, tá ligado? Só quem sabe mesmo, quem sente na pele o quanto o mundo que a gente vive hoje em dia é ruim, é justamente quem não pode fazer nada sobre isso. Porque a mídia não quer. Porque a mídia também tá pouco se fudendo pra quem já tá fudido, tá ligado? Mas é isso, agora eu vou ver filme com a minha mãe, vou assistir Look Back com ela. Apresentar cultura, né, gente, porque eu sou mais velha. E comendo Mac. Do nada, né? Eu já tirei uma batata aqui, tem batata aqui ainda. Vocês querem um pedaço? Tem que dividir, né, rapaziada? É isso, até o próximo vídeo. Se você não me conhece, esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo meu, sinto muito, tá? Porque o meu canal não é sobre isso, o meu canal é mais sobre arte. Mas às vezes eu tenho que vir falar, desabafar pra vocês que às vezes me vem na cabeça assim, pô, o mundo que a gente vive é uma merda mesmo, né? E eu não posso fazer nada em relação a isso. Na real, parar de falar de boca cheia, né? Uma coisa feia. Mas eu acho que dá sim pra você mudar. Esse pensamento de você não pode fazer nada, na verdade, ele é bem ruim. Bem ruim, porque você se convence de que isso que você aguenta, né? Você ser contra é só o que você pode fazer. É o máximo que você pode fazer. Mas na verdade não, tá ligado? Na verdade, mesmo que seja pouca a diferença que uma pessoa só consegue fazer, tem o poder nas suas mãos, é bom, porque se todo mundo faz um pouquinho, uma hora tem que dar certo, né? E eu acho que a gente não tá em posição de simplesmente não tentar alguma coisa só porque existe a possibilidade de dar errado. Porque se tem possibilidade de dar errado, também tem a possibilidade de dar certo. Vocês não acham? Porque nada é 100%. Vocês concordam comigo? Eu acho sim que eu tô certa. Mas é isso. Tchau, um beijo. A batata já tá ficando fria.